Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Falemos de arquitetura. João Pedro Seródio lançou o convite. Francisco Vieira de Campos aceitou. Neste Passa a Palavra, Falemos de Arquitetura, voltamos o olhar para uma casa mínima que se torna grande, por representar a conquista da essencialidade através do ato de projetar. A escolha de Francisco Vieira de Campos, contornando uma opção óbvia para quem se apropriou da máxima de Mies como marca distintiva da arquitetura que pratica, recaiu numa obra que acompanhou, enquanto estagiário, no ateliê de Eduardo Souto de Moura. Uma experiência de aprendizagem, precisamente com quem o ensinou a admirar Mies, e que ainda hoje se mantém válida enquanto método de trabalho e de abordagem a uma ideia arquitetónica. Falamos da Casa de Baião, construída em Porto Manso, um lugar rural dominado pelo Douro e pela permanência de uma ruína. Projetada e construída entre 1990 e 1993, representa para Francisco Vieira de Campos uma síntese depurada entre memória, programa e sítio. Uma arquitetura intemporal, desenhada entre o artifício e a verdade, enquanto abstração tátil e matérica, em perfeita harmonia com a paisagem. Foi por influência de amigos que Francisco Vieira de Campos substituiu a pintura pela arquitetura na sua candidatura ao ensino superior, vindo a concluir o curso na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 1992. Funda, juntamente com Cristina Guedes, o seu próprio ateliê, Menos é Mais, em 1994, e desde então tem desenvolvido uma obra amplamente reconhecida, alvo de uma extensa lista de distinções atribuídas em concursos e prémios nacionais e internacionais. Diz-nos sobre a sua arquitetura que procura os melhores limites para cada projeto, pois não há arquitetura sem limites. O convite que me foi interessado para este podcast tem como objetivo revelar um projeto ou uma obra que teve ou que continua a ter um lugar de destaque na minha forma de ver o mundo da arquitetura e partilhá-lo com os ouvintes, o motivo pelo qual ele se torna especial. Apesar do Mies van der Rohe ser um dos arquitetos que mais admiro, ao ponto de adotar o Less is More em versão portuguesa para o nome do meu escritório, e também por ter sido já retratado de forma exemplar nestes podcasts Passa a Palavra, a minha escolha recai precisamente no arquiteto que me ensinou a admirar a obra do Mies. Estou a falar do arquiteto Eduardo Souto de Moura. A obra que escolhi, do seu vasto repertório, recai na Casa de Baião. É uma pequena casa de férias que se situa no lugar de Porto Manso, em Baião, no sítio com umas vistas fantásticas sobre o Douro. Teve o início do projeto em 1990 e a sua construção terminou em 1993. E porquê a Casa de Baião? Porque quando fui estagiário no escritório de Eduardo Souto de Moura, entre 89 e 91, tive a sorte do Eduardo ter-me entregue este projeto e ter-me dado a oportunidade de o acompanhar desde o seu início até à finalização do projeto de execução. Isto permitiu-me concentrar o seu método de projetar através de uma obra, tendo como fio condutor o projeto e a unidade temporal que o envolve. Naturalmente que o meu trabalho equivalia a trabalhar de acordo e dentro das suas ideias. Consistia essencialmente em resolver dificuldades menores, purificar, adaptar e pormenorizar os desenhos. No entanto, permitiu-me ter uma observação analítica, principalmente com incidência em questões pragmáticas, aquelas que chegam ao estirador de um estagiário, para aí serem verificadas e testadas, sendo aquelas que um aprendiz tem uma posição privilegiada para falar. Levantam, contemporaneamente, questões programáticas e de ordem mais geral. O desenho, como instrumento de trabalho e como meio privilegiado na comunicação das ideias, tornou-se no elemento principal para a memorização da experiência vivida. Na observação direta do seu trabalho, impressionaram-me particularmente o seu pragmatismo, a sua capacidade de sistematização na resolução do projeto, o seu discurso desmistificador, o exercício de clareza e rigor no culto do simples. O projeto começou com a ida ao sítio com o Eduardo e com o cliente. Dessa viagem, fiquei com a sensação que a solução ficou logo determinada pelo Eduardo quando, em conversa com o cliente, lhe disse:
que aquele sítio estava bem como estava. Qualquer coisa que fosse construída naquele lugar iria estragar tudo. Sugeriu de imediato recuperar somente a ruína existente. Solução que foi rejeitada logo pelo cliente, dizendo que o programa não cabia na ruína. O que é certo é que no primeiro material que o Eduardo me deu para testar em desenho, vieram de 2 fotografias a cores, iguais, do sítio com os muros e a ruína. Uma delas com uma colagem com papel de prata dos maços de tabaco, a simular janelas no muro. E a outra com uma colagem igualmente em papel de prata, a simular um grande rasgo no muro. A acompanhar estas 2 imagens, fez-me também um desenho que representava um esquema onde tudo já estava determinado. A ruína permanecia ruína. A implantação da casa aparece escavada no talude. O programa, com a distribuição funcional e com o mobiliário a caracterizar cada zona. Até as árvores já estavam implantadas. Impressionou-me como naquele material estava a solução final. O início do projeto começa logo por imagens bem definidas. Imagens que o Eduardo vai buscar ao repertório da arquitetura. Lembro-me de ter mostrado um esquiço que se assemelhava com o pavilhão de ténis do arquiteto Fernando Tavra e dizia: aqui está a solução das janelas. A ideia é já algo do universo da arquitetura. Possui já a intenção de uma imagem modelo. Imagem que, à medida que vão sendo trabalhadas, apropriadas e interiorizadas, se transformam no seu próprio repertório. Há, no uso da memória, um processo seletivo que busca o essencial, o permanente e útil para cada situação. O início é já uma síntese. Síntese entre imagem, programa e sítio. Síntese que transporta trabalhos anteriores e cujo confronto com o novo contexto permite consolidar os seus princípios, tornando-os cada vez mais definitivos. Esta aproximação ao real pareceu-me ser feita de um modo sistemático. A permanência do desenho inicial na solução final traduz a impressionante convicção na aplicação da ideia a uma solução concreta. A ideia é já a regra. A regra é determinada pela malha de relações que estabelecem no início, como diz o arquiteto Alexandre Alves Costa sobre o trabalho do Eduardo. E como o próprio Eduardo afirmava, desde o meu primeiro projeto, que continuo sempre a desenhar a mesma casa como se de uma obsessão se tratasse. A ideia de casa é uma. O sítio e a especificidade do programa variam as suas regras. A Casa de Baião ilustra a ideia da construção do sítio com o propósito de dissimulação do objeto arquitetónico. Tudo é refeito, os muros e a ruína, com o pretexto da reconstrução da envolvente e simultaneamente construir o objeto arquitetónico. A oportunidade de construir para consolidar o existente, valorizando as características do sítio tal como era antes da existência da casa, é o objetivo final. O projeto é um muro e um rasgamento no muro. A casa é dissimulada no terreno. O objeto tem a capacidade de omissão. Representa uma ausência. Constrói-se o sítio para dissimular o objeto arquitetónico, para, no limite, não intervir. O artifício construtivo torna possível esta ideia. Verdade e artifício são elementos que se confundem na construção do sítio. A sua concepção construtiva viola os sinais seguros e convencionais das imagens fixadas pelo tempo e pelo ofício. Se, por um lado, há uma aposta na verdade construtiva, ela, no entanto, não é utilizada de modo ortodoxo. Deixa lugar para o artifício. A construção serve uma ideia de arquitetura. A ideia é de ausência e de imaterialidade. A construção quer-se imaterial. O artifício resolve este paradoxo. Paralelamente, há o desejo de afirmar, quase evidenciar, a imaterialidade dos materiais. Embora a partir da opção dos materiais esteja resolvida, é na mistura dos materiais pobres e ricos, frios e quentes, e na escolha de texturas, cores e tonalidades que reside o efeito de surpresa. No limite, a construção é a própria ideia. A sua arquitetura é a representação de uma abstração tátil e matérica. Na procura de uma ideia simples, os pormenores construtivos desenvolvem lógicas de grande elaboração, dando resposta a múltiplos requisitos funcionais. Põe a máxima sabedoria na concepção e execução dos pormenores para a apuração máxima da ideia arquitetónica.
Evidentemente, há um lado hedonista que privilegia o caráter estético, que valoriza a própria essencialidade das coisas, das formas, dos espaços. Da intervenção, há uma evidente satisfação no deleite, na contemplação, no proporcionar o ambiente para esse comprazimento, ao criar uma atmosfera pontuada pelos sinais essenciais, pelo aceno desses sinais. Há todo um sofrimento pela conquista dessa essencialidade. Todo o trabalho do projeto foi isto. Foi isto que aprendi e que está dissimulado em tudo que tenho feito. Por estas razões, a casa de Baião, apesar de ser uma pequena casa, tornou-se numa grande casa sem nunca ter crescido. Passa a palavra. No próximo Passa a Palavra, regressaremos aos Estados Unidos e a Miss Van der Rohe. Quem se seguirá?